Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 30. O nosso desafio é lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos encerrar os comentários no Evangelho de Lucas. Hoje vamos falar sobre Lucas 23 e 24. Vamos começar aqui em Lucas 23, falando sobre os 25 primeiros versículos desse capítulo, onde enfatiza que Jesus não se defende. O julgamento judeu focou a questão religiosa, a falsa acusação da blasfêmia. No entanto, os judeus enfatizaram a questão política. Eles alegavam que Jesus alvoroçava o povo quando levaram ele para Pilatos. Essa foi a acusação política. A acusação religiosa, no julgamento lá do Sinédrio, foi que Jesus blasfemava. Pilatos tentou devolvê-lo ao Sinédrio, mas sua manobra não deu certo. Os principais sacerdotes e os escribas insistiram em que o governo romano ratificasse a decisão deles. Pilatos disse que não via fundamento para condenar Jesus, e isso fez com que os líderes judeus fossem ainda mais veementes em suas tentativas de matar Jesus. Pilatos, sempre pronto para adotar uma outra rota de escape, enviou Jesus a Herodes, já que ele vinha da jurisdição de Herodes. Todavia, nem isso funcionou. Havia muito tempo que Herodes queria encontrar Jesus e vê-lo fazer algum milagre. No entanto, quando os dois se encontraram, Jesus não falou nada e não fez nenhum milagre. Pilatos tentou escapar pela terceira vez quando trouxeram Jesus de volta para ele. Ele ofereceu bater em Jesus e deixá-lo ir, já que era costume soltar um prisioneiro na época da Páscoa. A multidão, incitada pelos principais sacerdotes, pediu que Barrabás fosse solto e, por fim, Pilatos cedeu. Pilatos cedeu ao pedido da multidão após afirmar 3 vezes que Jesus era inocente, embora sua função como governador fosse se certificar de que a justiça seria feita. Do versículo 26 até o 32 de Lucas 23, nós temos Jesus não pede clemência. Exigia-se que o condenado carregasse a cruz até o local da execução. Jesus, assim, o fez no início da jornada. Porém, não conseguiu continuar, provavelmente por causa da fraqueza resultante do que sofrera aquela noite. Os soldados convocaram Simão para carregar a cruz para ele, com a intenção de apressar a execução. Essa foi uma experiência humilhante para aquele judeu de Cirene que viera a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mas isso, no entanto, pôde ter provocado a conversão dele e de sua família. Em Jerusalém, algumas pessoas que amavam Jesus choravam ao ver o seu estado, mas ele lhes disse que não chorassem por ele. Jesus sofreu na cruz ao ser separado do Pai. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo fala que devemos comungar dos sofrimentos de Jesus Cristo. Do versículo 33 até o 49 de Lucas 23, nós temos o seguinte: Jesus não demonstra ressentimento algum. Talvez a crucificação fosse a execução mais humilhante e dolorosa já inventada, mas Jesus não resistiu a ela nem demonstrou ressentimentos. Ele até orou pelos responsáveis pela sua morte. Na crucificação de Jesus com 2 criminosos e em sua intercessão por eles, cumpre-se Isaías 53, versículo 12, e a zombaria cumpre Salmo 22, 6 a 8, e a oferta de bebida é o cumprimento de Salmos 69, versículo 21. O clamor de Jesus, no versículo 46,
de Lucas 23 é o cumprimento de Salmos 31, verso 5. E a luz e as trevas lembram-nos Salmos 22, versos 1 e 2. Lucas é o único escritor do Evangelho que registra a conversa de Jesus e o ladrão. Nosso Senhor, em sua compaixão, tirou um ladrão do pecado e salvou-o, e fez isso no último momento. O fato dele entregar seu espírito é uma evidência de que tinha o controle total da situação. No versículo 46, a palavra traduzida por entrego significa depositar, entregar em custódia. Paulo usa essa palavra em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2. E Pedro usa essa mesma palavra na sua primeira carta no capítulo 4 e o versículo 19. O versículo 50 até o 53 de Lucas 23 fala que Jesus não sofreu desonra. O sepultamento de Jesus cumpre Isaías 53, versículo 12. Os criminosos condenados não tinham direito a um sepultamento decente, mas Deus deixara José de Arimateia e Nicodemos preparados para cuidar do corpo de Cristo. É importante para o Evangelho que tenhamos certeza da morte e do sepultamento de Jesus, pois a realidade de sua ressurreição depende de sua morte e sepultamento. Paulo vai desenvolver a doutrina da importância da ressurreição quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15. José de Arimateia não deve ter participado da sessão do Conselho Judeu que votou a condenação de Jesus, já que todos os membros do Conselho o condenaram, e José de Arimateia não concordava com eles. Ele morava a 32 quilômetros de Jerusalém, portanto, é óbvio que ele não preparou a sepultura para si mesmo. Não é provável que ele escolhesse um lugar tão próximo ao das execuções públicas. Ele tinha a sepultura, a mirra e o aloés prontos e estava por perto no momento da morte de Jesus. Ele e Nicodemos examinaram as Escrituras, de acordo com João capítulo 7, versículos 50 até o 53, e souberam quando o Cordeiro de Deus morreria e se prepararam para isso. Eles prestaram um serviço muito importante e quando os outros membros do conselho descobriram o que fizeram, devem ter pago um alto preço. Lucas capítulo 24. Do versículo 1 até o 12, nós temos aqui um relato que a gente chama de confusão. Depois do sábado, as mulheres que choraram diante da cruz e acompanharam o sepultamento de Jesus foram as primeiras a chegar à sepultura. Elas estavam preocupadas em como fariam para abrir a sepultura e descobriram que ela estava aberta e vazia. O corpo de Jesus não estava lá. O anjo viera e tirara a pedra. Ao entrar na sepultura, elas viram 2 anjos que lhes contaram que Jesus estava vivo, que ele ressuscitara dos mortos. Essas mulheres devotadas, fiéis a Jesus, foram as primeiras embaixadoras da mensagem da ressurreição. Elas transmitiram, melhor dizendo, a mensagem para os 11 apóstolos que não acreditaram. Pedro e João correram para examinar a evidência, mas isso os deixou desnorteados. Nós temos aqui do versículo 13 até o 32 de Lucas 24 a comunicação. Cleopas e seu companheiro estavam desapontados porque toda a esperança que tinham para Israel se acabara com a morte de Jesus. Emaús ficava a cerca de 13 quilômetros a noroeste de Jerusalém e eles voltavam para casa a fim de decidir o que fazer a seguir. Eles conversavam a respeito dos últimos acontecimentos e do sentido disso enquanto caminhavam. Eles faziam o melhor que podiam com o pouco conhecimento que tinham, mas faltou-lhes a chave para entender as escrituras proféticas. O Messias tinha de sofrer e morrer antes de poder entrar em sua glória. Jesus forneceu-lhes essa verdade-chave
à medida que caminhava e conversava com eles na estrada. Esses dois homens eram nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram, de acordo lá com o versículo 25. Eles criam na promessa a respeito da glória do Messias, mas não aceitavam o do sofrimento dele. Jesus abriu os olhos e o coração deles à compreensão de todas as Escrituras, e isso fez com que o coração deles ardesse. Eles não perceberam que Jesus caminhava com eles. Jesus se revelou pessoalmente a eles apenas depois de abençoar a refeição simples deles. E que revelação! Ela transformou-os de peregrinos desanimados em testemunhas entusiasmadas. Versículo 33 até o 45 de Lucas 24, nós temos aqui a confirmação. Os dois homens voltaram depressa para Jerusalém, entusiasmados com a boa notícia, e ali souberam que Jesus tinha aparecido para Pedro. A seguir, Jesus apareceu no cenáculo, apesar das portas trancadas. Naquele encontro, Jesus deu-lhes sua paz, a garantia de sua presença real e um novo entendimento das Escrituras. Ele lhes ensinara muito sobre a palavra nos anos em que esteve com eles, mas agora lhes dava o entendimento do que o Antigo Testamento disse sobre ele e seu ministério redentor. O versículo 46 até o 53 de Lucas 24, nós temos aqui a comissão. Os discípulos deviam pregar e testemunhar o que Jesus fizera por eles e lhes dissera, e essa missão se iniciara em Jerusalém. Esse pequeno grupo de homens e de mulheres alcançaria o mundo todo com a mensagem da redenção no poder do Espírito Santo. Embora a igreja primitiva não tivesse os recursos financeiros e tecnológicos que temos hoje, a igreja primitiva fez bem o seu trabalho. Lucas finaliza seu evangelho no ponto em que se inicia seu segundo relato, que é Atos dos Apóstolos, a ascensão de Cristo e a espera pela vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo não poderia vir se Jesus não voltasse para o céu. O evangelho de Lucas inicia-se e termina no templo. Ele inicia-se com Maria e Isabel em júbilo e termina com todos os crentes em júbilo. Os crentes eram adoradores alegres antes de se tornar testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Isso é um bom exemplo que devemos seguir hoje. Então termina aqui os nossos comentários acerca do Evangelho de Lucas. O próximo vídeo já vai ser sobre o Evangelho escrito por João. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, e uma nota que a gente sempre procura fazer no final de cada vídeo é lembrar que os nossos comentários são extraídos e adaptados conforme aqui a nossa necessidade do comentário bíblico UERSB. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.